novo Minha Casa Minha Vida classe média, que é esse faixa 4, a tendência é ele voltar a aquecer. Acho que o cliente ele tem vindo atrás da gente por conta de todas as mudanças que eles têm ouvido no mercado, mas também por ver esse movimento, né? Que hoje, pelo menos no interior de São Paulo, Campinas tem tido demais. Lançamento, toda semana tem um meeting aí. É momento de entender muito sobre crédito imobiliário, já que a gente tem opções de taxa de juros, de entradas facilitadas por conta do faixa 4. Então ele precisa oferecer para o cliente ali a melhor opção de crédito para o cliente. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Virando a Chave, um oferecimento da MRV & Co, um programa pensado, desenhado, projetado com muito carinho para você, corretor e corretora de imóveis de todo o Brasil. Muita informação que a gente gera aqui e traz para fazer o seu trabalho ser cada dia melhor, mais eficiente, com novidades, de ideias, técnicas, e sem dúvida isso vai enriquecendo cada dia mais um pouco o seu repertório. E hoje, duas convidadas super especiais, Bárbara e Priscila. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Sejam bem-vindas, são duas especialistas do mercado do interior de São Paulo e a gente está fazendo esse momento aqui dessa temporada falando um pouco do interior de São Paulo, e hoje a gente vai falar de uma grande novidade que recentemente foi comunicado no novo programa Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida classe média, que traz aí uma faixa 4, até então ainda pouco desbravada pelo Brasil inteiro, mas que traz a possibilidade de compra de imóveis de uma renda de 8.800 até 12.000, ilimitados ao valor de R$500 mil, que é muito legal para a população. Eu já começo com vocês, meninas. Vocês estão vendo já algum movimento nesse mercado que era o antigo média renda, que agora virou esse classe média, esse Minha Casa Minha Vida classe média? Tiago, no ano passado, né, 50% das vendas aí das duas principais cidades de São Paulo interior aqui para a gente, que é Campinas e Ribeirão Preto, já foram para esses produtos standard aí, que são produtos que já estavam fora do Minha Casa Minha Vida. E esse grupo de faixa de renda, ele ficava ali com uma taxa de juros não encaixada no Minha Casa Minha Vida e junto com uma renda que é muito mais alta. Então, com faixa 4, a gente traz essa renda muito mais para o jogo agora, uma taxa de juros que é muito mais condizente com a renda desse cliente, e para um mercado que já era aquecido, que já tinha lançamento e que as vendas já estavam acontecendo. Então, a gente tem recebido esses clientes procurando a gente já, agora com o faixa 4 já está funcionando e já encaixando nossos produtos aí nessa nova modalidade. Que legal. Isso, Priscila, você acha que vai ter algum movimento de mais lançamento? Qual é a percepção de vocês dentro do mercado quanto ao lançamento? Porque tinha uma percepção de que ia faltar o funding, né? Principalmente o funding do financiamento bancário, que é tão utilizado nessa classe média. Muito das imobiliárias, dos corretores gostam muito de utilizar o financiamento bancário. E esse novo funding, que é através do Minha Casa, do FGTS, ele vem como uma alternativa. Ele deverá impulsionar um pouco mais o lançamento no segundo semestre, não? Ele deve impulsionar. Eu acho que assim, a gente não conseguia muito abraçar esse cliente, né? E agora a gente vem como opção para ele, mais MRV, né? Falando aqui um pouco de Campinas, mais interior. MRV abraça muito mais esse cliente, a Ascensia vem com o pós ali, né? Fica ali entre o intermediário e o pós. Mas antes a gente não tinha essa opção de onde colocar, né? Ele ficava ali no intermediário, então hoje a gente consegue abraçar esse cliente e acho que as construtoras, no geral, também vêm para trazer mais lançamentos para o mercado, para também trazer esse cliente e poder colocar ele no jogo de novo. Que é uma grande oportunidade, porque era uma faixa de renda que vocês estão trazendo, pelo que você falou, né, Bárbara, já era uma demanda muito grande que existia. Sim. E que existe nas cidades, né? Sim. E que estava ficando caro para esse cliente, com a taxa de juros crescendo, hoje já está quase 12% se a gente olhar o financiamento bancário, muita gente tendo que pegar agora para os imóveis que foram vendidos 2 anos atrás, já com uma dificuldade. Sem dúvida, isso vem para facilitar esse movimento, não?
Sim, uma tendência que a gente observa também é que, mesmo com uma renda superior ali ao Minha Casa Minha Vida, os clientes estão procurando apartamentos compactos, Sim. tanto para moradia quanto para investimento, locação, etc. E quando a gente pega um preço de metro quadrado um pouco mais alto, mas num apartamento menor, a gente enquadra exatamente nessa faixa de preço. Então, a gente tem procura de cliente, tanto morador quanto investidor, que pode aproveitar dessa faixa aí do Minha Casa Minha Vida, dentro dessa faixa de renda. Que legal. E aí, quando você está aí, acho que esse é um ponto que você trouxe também legal. Porque realmente, o preço, a única certeza que eu tenho é que o preço do imóvel vai subir, né? Sim, metro E quadrado. o metro quadrado, vocês têm um tempo de experiência já aqui em Campinas. Acho que as duas viveram bastante já dentro dessa região, tanto Campinas como Ribeirão. O metro quadrado está subindo? Todos os dias. Só todos os dias. Ainda bem, né, Thiago? Tá bem. Mas o ponto principal é, isso tem gerado rentabilidade para quem é investidor? Vocês estão vendo uma procura por parte de investimento? Tanto rentabilidade quanto a pressa desse cliente em comprar hoje, porque amanhã já vai ter outro preço. Já tem outro metro quadrado, já tem outro produto. Então, ele compra hoje, tipo, você tem algo para mim? Já vem com uma pergunta de milhões, né? Você tem um imóvel para mim que encaixe, que seja mais compacto ou não, que seja um pouco maior? Eu quero sair do meu, eu quero ir para o outro. Planos de pagamentos que a gente consegue, né, encaixar todo mundo ali das melhores formas. Então, acho que o cliente ele tem vindo atrás da gente por conta de todas as mudanças que eles têm ouvido no mercado, mas também por ver esse movimento, né, que hoje, pelo menos no interior de São Paulo, Campinas tem tido demais. Lançamento, toda semana tem um meeting aí, e a gente tem que ficar de olho em todo mundo também. Mas desse lado aí, quando você acha que é até uma preocupação, porque o valor do imóvel ele cresce também com uma escassez de estoque. Quanto menos estoque você está trazendo, que sim, lançamentos acontecem e a comercialização é rápida, porque também isso vai dando uma sensação de escassez. Quanto mais escasso, mais o preço tende a subir, né? Acho que a gente tem uma sorte de estar no interior de São Paulo, que é o mercado que mais cresce no setor imobiliário, né? Que legal. Quase o dobro da média do restante do país. E quando a gente olha para o médio, a gente está falando também de 20% da demanda aqui, que já é o dobro do Brasil, em imóveis do ticket de 350 até 600 mil. Então, por mais que lance muito, a demanda é muito grande. E a tendência é que ela continue crescendo, né? Então, por isso essa urgência do nosso cliente de comprar e comprar logo, seja qual for a opção de investimento dele, né? Assim, de valorização, porque a gente tem imóveis aqui que a gente lançou e vendeu que já tinham valorizado 40% até a entrega, como de rentabilidade, né? Então, e até para morar, né? Porque o cliente vai morar naquele apartamento, a gente não sabe se ele vai morar para frente, para sempre. Já que a gente está falando de uma renda, de uma estrutura financeira mais consolidada, né? Então, é por isso. Não, acho que isso é muito bacana que vocês trazem, é que o mercado está muito pujante, apesar de ter, acho que essas dificuldades, um monte de notícia ruim que foi sendo circulado, de economia, de taxa de juros, ele tende a afetar mais o média renda. E realmente afetou. A gente viu o primeiro trimestre, ele não foi um grande impulsionador das rendas. Foi muito mais no Minha Casa Minha Vida, muito menos no média renda, principalmente pelas dificuldades de funding. Mas o que vocês estão dizendo é que com o novo Minha Casa Minha Vida classe média, que é esse faixa 4, a tendência é ele voltar a aquecer. E aí eu vou para vocês assim, como é que estão os planos de vocês, as duas, uma em Ribeirão e outra em Campinas, conhecendo mais, como é que estão os planos de lançamento, como é que vocês estão vendo isso para frente aí dentro do que vocês estão tocando? Então, inclusive hoje, né, em Campinas a gente tem um lançamento, né, então Campinas, assim, MRV Essência tem trabalhado para fazer 2 grandes lançamentos no mês que vem, né, então a gente vem aí 100%, né, faixa 4, já dentro de todas as regras do programa e com uma expectativa altíssima de venda, né, que a empresa inteira está com expectativa desse produto, mas hoje a gente também tem um lançamento de Essência, que aí já abraça um outro público, só que esses 2 produtos, eles se complementam, então a gente tem clientes que vão pegar de um imóvel ali um pouco mais caro, pegam uma metragem um pouco maior, né, com
ou para morar, um investimento um pouco mais alto, mas também desce e fala, eu quero um imóvel compacto, numa outra localização, com investimento, que vai valorizar X, né, que é algo que é nossa especialidade, inclusive, quando o cliente vem e fala, tá, mas você acha que vai valorizar quanto? Então, a gente tem que estar pronto também para poder deixar o cliente seguro desse investimento, né? Então, aqui em Campinas, né, interior, a gente tem 2 grandes lançamentos e muita expectativa para o mês que vem já. Então, hoje é o nosso evento aí e vai ser ótimo, tenho certeza, todo mundo ansioso. Que bacana. E você, Bárbara, como é que tá a região de Ribeirão? Não por acaso, a gente está com uma estratégia muito parecida com a de Campinas para os próximos meses, né? A gente tem 2 produtos também para ser lançado esse ano, que vai pegar aí toda a régua de oportunidades exatamente dessa faixa de renda aí de 8 até 12. E o primeiro que a gente vai lançar é um Sensia também, que vem muito no que nessa tendência que eu falei de ter um produto compacto, com o preço do metro quadrado valorizado para investimento, numa região de expansão, que tanto o morador quanto o investidor tem interesse, e a gente vai lançar esse produto no próximo mês, e logo em seguida, ali na mesma macro região, a gente tem um produto que já pega o faixa 3, uma parte do faixa 4, que é como se fosse uma continuidade desse Sensia, para uma outra parcela aí de renda para enquadrar os 2 grupos. Ou seja, pelo que vocês estão falando, é muito de uma estratégia de portfólio de produtos, né? Como tanto o MRV como o Sensia, mas acho que isso também retrata o mercado, a gente está usando o MRV aqui como exemplo, mas o mercado de como está tendo uma estratégia de diversificação de produtos, mesmo em mesmas regiões, ou regiões diferentes, mas regiões consolidadas, ou de expansão, como você trouxe, né, Baru? Mas que tenta capturar clientes de diferentes rendas. Então, acho que essa preocupação de trazer ofertas diferentes para o mercado tem ajudado o mercado a crescer de uma forma mais consistente, não? É isso, e é uma oportunidade para o corretor, né, que trabalha conosco, tanto em MRV quanto em Sensia, de ter um portfólio de produtos completo para oferecer para o cliente o que cabe no bolso dele, e no caso do médio alto, não somente o que cabe, mas o que ele precisa, o que ele está procurando ali, né? Perfeito. Não, e acho que isso é um ponto que vocês trouxeram e era exatamente minha pergunta. Como é que o corretor está vendo tudo isso? Porque como nós estamos falando com uma turma grande de corretores, como é que eles estão sentindo essa oportunidade desse momento do mercado? Um mercado que lança, é um mercado que tem algum estoque, mas que tem uma ansiedade também por como vem crescendo também, eles ficam com uma necessidade, um planejamento com a sua carteira lá, que cada um tem a sua carteira, de como encaixa cada cliente nos produtos que estão sendo ofertados, não? Então hoje a gente passou por um momento de baixo estoque, né, então os corretores estão extremamente ansiosos, né. Eu acho que não só pelo fato de, é lógico, né, tudo gira em torno disso no caso do corretor, mas do ganhar dinheiro, vender muito, lançar, quero vender, tem uma carteira enorme, mas eu acho que também o movimento que tudo isso gera, né. A cidade hoje em Campinas só se fala nos lançamentos que a gente vai ter, então é um momento de contratação, é um momento de equipe fortalecida, é um novo momento, eu acho que, né, para a cidade, para nossas equipes. Então, eu acho que o lançamento ele vem assim para coroar tudo que tem sido construído ao longo do ano, né, para que a gente chegue aqui em junho e lance todo mundo feliz, ganhando dinheiro, estoque cheio e tanto assim, né, quanto no médio. Né, no médio Sensia a gente vem, mas também abastece, né, com unidades aí dentro do faixa 4, então a gente vai ter unidades e produtos de diferentes tipos, mas que tanto lançamento quanto mais pronto, então para entregar esse ano a gente tem, então acho que é importante também lembrar que a gente vem e fecha tudo isso, né? O estoque fica redondinho com produtos desde o início até o fim, né, para poder entregar ainda para clientes esse ano. Eu acho que é legal. Acho que é uma oportunidade, né? Você perguntou de como que o mercado tá ansioso, né? Tô reabastecendo, tá entrando oportunidade na máquina, quero vender, o que a Pri falou, a gente também tá aqui com a possibilidade de comissões de milhões, e eu penso que o corretor, ele precisa agarrar essa oportunidade com muita sabedoria. É momento de entender muito sobre crédito imobiliário, já que a gente tem opções de taxas de juros, de entradas facilitadas por conta do faixa 4. Então, ele precisa oferecer para o cliente ali a melhor
opção de crédito para o cliente. Então, aquele velho feijão com arroz de conhecer o cliente nunca foi tão necessário, porque a gente tem um portfólio enorme com diversas opções de financiamento. Ele precisa entender o que o investidor está procurando, porque não necessariamente a pessoa que quer investir, ela precisa ir num plano específico. Depende de que tipo de investimento, de quanto ele quer tirar da carteira dele. Então, o corretor ele precisa ser muito especialista nisso, para poder aproveitar esse momento de mercado e transformar essa ansiedade em vendas. Acho que você trouxe um ponto super importante. Então, como você se planeja, o corretor especificamente, entendendo a sua carteira. Então, a gente conversava com alguns corretores sobre essa expectativa e sobre o planejamento para um lançamento. Como você reativa a sua carteira para o perfil correto, né? Acho que é isso que vocês estão trazendo. Então, média renda e o Minha Casa Minha Vida faixa 4 ou classe média, é sobre acertar a expectativa do cliente certo. Porque se você começa a trazer um cliente que talvez não tenha o potencial suficiente, talvez você pode criar uma frustração, esse é um ponto, ou você pode até trazer um cliente certo, mas trazendo o plano errado, não conhecendo o crédito da forma importante. Pô, você está falando de uma taxa de juros no Minha Casa Minha Vida de 10, quando você está falando numa taxa de juros de financiamento bancário de 12, financiamentos direto até mais. Até mais que isso. Então, você ter a habilidade de consolidar em que situação ou que plano você vai colocar o seu cliente é fundamental para não perder o cliente no momento do encantamento, correto? É isso que vocês estão falando. Exatamente. É isso, eu acho que também uma quebra de paradigmas também, né? A gente está acostumado igual o meu perfil de cliente, né, de Sense, a gente está super acostumado a receber um cliente onde o corretor já chega e fala, não, ele é um cliente FB, sem entender qual o momento dele, sem entender o que o cliente quer. Então, eu acho que é um momento da gente quebrar todas essas barreiras aí que a gente criou, né, mentalmente, de que esse cliente só compra esse plano e, pelo contrário, esse cliente, ele pensa na taxa, ele pensa em tudo. Então, por que não trazer ele para um cenário em que a gente sempre achou que era econômico e hoje a gente abraça tudo isso, né? Então, eu acho que é muito mais para o corretor também estar preparado para tudo, né? Produto, créditos, tudo, e aí a gente vai e... É porque é uma oportunidade que antigamente não existia, né? Então, a gente fala do FB, também a gente não tem que dizer qual plano tá certo ou tá errado. É a escolha do cliente. Mas às vezes, né, junto com o FB tem um pacote de incerteza de mercado que o cliente compra. É um financiamento que ele ainda não tem e que ele vai aprovar lá na frente, que a gente tem visto que nem sempre está sendo fácil essa aprovação. E a gente falou do momento de taxa de juros que tem, né, 12 e vai para cima. E hoje a gente tem como encaixar ele em outra situação, né? Pela oportunidade do programa, né? O associativo é uma certeza, é um desembolso menor de entrada, de parcela, enfim. Tem que entender o que o cliente está procurando, não chegar com um plano pronto. Que legal. Isso. Mudando um pouquinho de assunto, falamos de plano, falamos de expectativa, eu queria ouvir de vocês de produto, porque no final a cliente, corretor principalmente, gosta de trabalhar produto. Quais são as tendências aqui desse tipo de produto de média renda, média alta, que estão aparecendo no interior de São Paulo? Porque a gente sempre, quando vai para alguma região, a gente falava outra vez sobre Manaus, cheguei a fazer um programa sobre Belo Horizonte, sobre o tipo de produto. O que vocês estão vendo de tendência de desenho de produto e o que é muito parecido com outras regionais ou muito específico da região que a gente está inserido? Eu acho que hoje, né, Campinas, a gente vem com 2 produtos, né? Então, 2 produtos diferentes, mas que se complementam. Então, começando aí com planta de 45 metros, né, até 74, então, para os 2 produtos, né, meio que mesclando. Mas eu acho que são produtos um pouco mais compactos, mas que a gente fala que são compactos em metragem, né? Apenas ali no apartamento, mas ele te atende de todas as formas. Então, ele vem com um lazer super completo, onde para muitas coisas, você nem precisa sair do condomínio, mas também vem localizações estratégicas, onde é uma metragem um pouco, que a gente não se apega tanto à metragem, mas, né, no entorno dele, o que tem no seu entorno, o que tem de entrega de produto. E aí, isso para MRV, né? E para a Sense, a gente também vem com uma metragem intermediária,
de 61 até 74, mas que também atende esse público é uma metragem que não é de alto padrão, é uma planta de médio, né, mas que vem com um produto ainda mais completo, com 30 itens de lazer, que te entrega tudo, até tem mais de um item, né, repetido do mesmo lazer dentro do condomínio para que tenha uma experiência. Acho que hoje é tudo sobre a experiência, né? O que a gente entrega para esse público, né, que é tão mais exigente e tem continuado a ser mais exigente a cada ano que passa. Então, acho que isso é para nós, né? Como a gente faz para entregar para esse público algo que esteja dentro da faixa em que a gente vai, né, fazer a venda, mas que seja uma experiência, inclusive no Sense a gente fala muito sobre isso, né? Sim. Um produto de médio com uma experiência de alto padrão. Então, acho que é muito disso que a gente vem trazendo. Quando a gente fala desse cliente, a gente está falando de um cliente que é extremamente conectado, exigente e financeiramente estruturado, de certa forma. E ele está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então, o reflexo do que ele vai procurar no produto é o que está acontecendo aí no entorno dele. Quando a gente olha para Ribeirão, por exemplo, né, a gente tem um movimento de rentabilidade muito grande, de locação e locação por curtos períodos. Sim. E o nosso cliente investidor está conectado nisso. Então, ele tem procurado muito, a gente está tendo muito lançamento na cidade de metragens menores, em localizações de muito fácil acesso, muito estratégicas. E como a Pri falou, com comodidade. Quando a gente fala de comodidade, a gente está falando de várias coisas que Sensia, por exemplo, oferece, né? Que é uma lavanderia compartilhada, uma área de trabalho compartilhada, para que aquela pessoa possa viver aquela experiência ali num período curto de tempo, por exemplo, da melhor forma possível. Acho que essa é uma tendência que eu tenho observado, o crescimento muito claro, assim. Uma coisa acho que vocês estão trazendo é que muitas vezes um ponto de detração de um produto de média renda é o tamanho, né? Sim. E o que vocês estão trazendo normalmente é o investidor buscando um produto que seja uma boa rentabilidade sem um desembolso tão grande. Sim. E aí o metro quadrado, o espaço um pouco menor, que não quer dizer que você está perdendo a comodidade, porque você está uma parte disso você transfere até para a área de condomínio, porque porque vocês estão dizendo, a tendência são de produtos muito completos, Exato. mas que consegue fazer com que o investidor talvez pense nisso numa rentabilidade muito mais acelerada para frente. É isso. É isso. E o que eu percebo que se repete, né, nas cidades que eu trabalhei e que eu pude observar que não muda é as plantas inteligentes, né? O cliente precisa muito hoje que a gente adapte o produto à realidade dele. Sim. A gente tem a oportunidade de oferecer muito isso com Sensia, né? Porque a gente oferece não só as plantas personalizáveis, mas como acabamento também. E o cliente continua procurando isso, né? E Sim. cada um quer o apartamento do seu jeito, para a sua realidade, principalmente quando a gente fala do cliente que é morador, que é ainda a maior parcela dos nossos clientes. E é um momento que ele faz na hora da compra, é isso que você está dizendo. Na hora da compra ele consegue decidir a personalização dele que vai ser entregue 3 anos depois, é isso? Isso, às vezes ele compra uma planta que nasce como 3 quartos, mas ele não precisa de 3. Sim. E aí ele transforma aquele quarto num escritório. Ou ele pode ter a opção também de trazer um closet para dentro do apartamento dele. E ele faz essa opção na hora da compra, escolhe os acabamentos também e vai receber da forma Essa que customização tem sido uma dinâmica, eu tenho visto com bastante frequência. Isso tem se alargado aqui no interior de São Paulo, vocês têm visto isso? Muito, e é um diferencial, na verdade, né? Nem todo o mercado entrega esse tipo de serviço. Então, eu acho que algo importante da gente mencionar também é que para esse cliente que é o investidor, que às vezes quer uma planta compacta, ou ele vai comprar um Sensia também, que é um pouquinho maior, mas ele pensa no que ele vai receber. Então, hoje eu não quero personalizar, que é uma opção, né, que nós temos. Mas a gente vai lá e entrega para ele pronto. Já entrega com todo o acabamento, já entrega para que ele não tenha mais uma função, né, de ir lá contratar algum tipo de serviço no pós-entrega. Sim. Então, a gente vai e entrega ele já prontinho. Ou seja, o que você pode estar dizendo para o investidor de repente, ele vai organizar a vida dele durante a fase de obra ou na hora da compra, e na hora que tiver a entrega, em teoria está pronta, ele já começa a rentabilizar o seu investimento. É isso que você está falando. Isso, e necessidades diferentes. Vou dar um exemplo de piso, por exemplo, né? Piso quente nos quartos. Isso é uma necessidade dos moradores, por exemplo. Eles procuram muito, uma tendência aí. Mas talvez para o investidor é melhor ter um porcelanato no quarto.
Se fosse Sim. pensar em durabilidade e tudo mais. E às vezes ele não quer pensar em reformar, porque ele não vai morar, então ele faz essa opção ali no momento da compra e já recebe a melhor personalização para o objetivo dele. E com foco no seu retorno do investimento, é isso Exato, que você está falando. exato. Que bacana, gente. Pensando em comunicação, e aí vem um pouco do que vocês adoram bastante, como é que encanta esse cliente? Como é que está sendo a busca por cliente? Como é que está sendo? A gente fala muito aqui no podcast sobre os funis e a gestão de funil, ah, mais na percepção de como atrair cada vez mais cliente. O que vocês têm visto funcionar melhor para esse tipo de cliente no interior de São Paulo? Esse público, ele tem o poder de escolha, né, então ele tem uma cidade inteira aqui, o interior de São Paulo inteiro para poder escolher, porque não é o plano de pagamento em si que vai fazer, né, aquela parcela. Então ele pode escolher, ele tem o mercado inteiro aí aberto para ficar à vontade de escolher qualquer um. Então como hoje a gente faz para ser algo atrativo para esse cara? Então acho que a gente acabou de falar, né, de personalização. Então, dentro da Sensia, isso é um pilar, assim, principal, além da jornada de experiência que ele tem dentro da loja. Então, hoje a nossa loja ela é totalmente pensada, né, em fazer um caminho com o cliente, mesmo que aquele corretor seja a primeira visita dele dentro da loja já diretamente com o cliente, né, mesmo a gente tendo um supervisor, alguém para acompanhar esses atendimentos, que ele entenda qual é o processo de venda, qual o caminho que nós queremos que ele faça para que o cliente seja encantado dentro da loja. Então, acho que são duas coisas distintas, mas que ela traz esse cliente para aquilo que eu falei no início, que é como a gente faz o cliente se sentir numa experiência de alto padrão, comprando um produto de médio, desembolsando um pouco menos, né? Então, eu acho que esses são, assim, além, lógico, né, dos nossos planos de pagamento, que a gente abraça aí vários tipos de clientes lá, né, do que tem um pouco mais de dificuldade com a entrada, quanto que quer dar mais entrada e pagar com parcelas mais altas. Então a gente abraça todos os tipos e os diferenciais, eles meio que se complementam, né? O cliente vê e fala, tá, isso eu tinha em tal lugar, isso eu tinha em tal lugar, mas eu não tenho todos eles em um lugar só. Então acho que essa é a melhor parte, né? Onde a gente fecha com esse cliente e a experiência ela continua no pós, né? Então, até a entrega a gente acompanha ele já recebe, né, aquela personalização que ele fez, o fato dele receber o apartamento já pronto, com tudo, sendo diferente do apartamento do vizinho, é um ponto de encantamento também. Então, acho que a gente cuida mesmo da experiência dele. Que legal, Então, que bacana. mais do que nunca, né, a gente tem que falar de vender valor para esse cliente, não preço. Acho que por tudo que a Pri falou, o cliente vai comparar preço do metro quadrado, ele vai, mas ele não vai escolher necessariamente o que está mais barato. Ele vai escolher o que mais oferece para ele a experiência que ele está procurando, o que é valor para ele ali. Então, assim, o atendimento, ele precisa ser impecável, desde o primeiro momento, desde quando a gente trabalha na internet para esse público, sim, acho que até em menos nível, é um cliente que vem pela internet, sim, mas ele não compra tanto pela internet. Perfeito. Então, esse primeiro atendimento ele precisa ser impecável, a gente tem que trazer para a loja, que no nosso caso aqui é uma experiência à parte, com todo tipo de tecnologia, decorado, enfim, para que o cliente possa entender por que o nosso investimento vale mais do que o outro que está na prateleira, né? Porque ele está procurando valor, ele não está procurando Acho preço. que essa é uma bela dica, né, Bárbara, que você traz aqui. O preço é um dos fatores, não é necessariamente o principal. Acho que vocês duas, tanto Priscila e Bárbara, trouxeram que quanto mais você vai organizando o encantamento através de atributos, ou seja, da experiência, ou seja, da personalização, ou seja, de um plano de pagamento, o quanto você vai somando tijolinhos nesse fator de decisão, além do preço do metro quadrado. Acho que é isso que vocês estão trazendo aqui. Exatamente, O Thiago. preço ele é o último ponto ali, né? Pois Ele é. já passou por tudo, toda a jornada. Falou, eu quero. Então agora vamos falar sobre preço. Então, se ele já está naquele momento, é muito difícil ele sair dali para poder comprar em outro lugar. Então, acho que 90% da jornada ali de tudo, se a gente já trouxe o cliente até aqui, Sim. o restante é por nossa conta, depende da gente, né? Fazer esse atendimento, esse encantamento, fazer com que o cliente entenda que, independente se é mais caro ou às vezes mais barato, a gente sabe o que está fazendo e é isso, tipo, o cliente estar apaixonado pelo produto. E aí uma dúvida que eu tenho é, todo corretor pode vender?
Porque falando aqui com a turma que nos escuta, assim, muita gente diz, não, mas Joia, eu sou nichado, eu vendo só eu só vendo alto padrão, eu só vendo Minha Casa Minha Vida. Como é que funciona na leitura de vocês o entendimento e como esse corretor pode ter sucesso? Até esse que não está hoje trabalhando com vocês ou entendendo o produto que vocês têm, como é que ele pode entrar e desbravar para ter sucesso nisso? Todo corretor pode e deve vender, né? A gente está com um portfólio completo para isso, uma oportunidade. Apesar do cliente ter uma dor diferente do médio alto, uma necessidade diferente, é cliente, né? O atendimento passa por entender a necessidade dele, oferecer a melhor solução de moradia para ele. Então, assim, aqui em Campinas a gente tem muito sucesso nisso, todo mundo vende tudo. De repente, o cliente tem um potencial de compra que ele imagina. E quando a gente conversa com ele, esse poder de compra ele é muito maior. Sim. Então, cabe ao corretor ser mais especialista do que ele para poder oferecer a melhor solução. Então, assim, a gente está sempre de portas abertas para treinar o corretor. É importante que ele saiba vender bem o produto, sim, né? Sim. Nosso produto Sensia, por exemplo, é diferente do MRV. E ele entender essas peculiaridades, essas particularidades. Mas, assim, primeiramente entender o cliente, a necessidade dele, como que funciona a questão do poder dele de compra e depois direcionar o produto. E é uma venda mais lenta, Pri? É uma venda mais lenta. Eu acho que talvez a gente tenha colocado muito isso como regra, né? Essa é uma venda mais lenta. E às vezes não necessariamente. Eu acho que vai depender. Sim ou não? É isso que você está dizendo? Vai depender muito do momento que aquele cliente está falando, eu quero hoje, assim como muitos chegam, eu quero hoje, veio, mandou documentação hoje, aprovamos e assinou no mesmo dia e pagou o boleto. Então, assim, mas no geral, sim, é uma venda mais lenta porque esse cliente, como a gente falou, né, ele escolhe mais. Então, quando ele chega até nós, ele já passou por outros lugares, então ele está avaliando, ele vai estar com contratos na mão, ele quer levar para um advogado. Então, acho que é um processo um pouco, né, mais demorado, mas é um cliente mais fiel também. Se ele está ali, já gerou um contrato, a chance dele cair é muito menor do que de um cliente, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Sim. Né? Então, a gente gerou o contrato, então, e quando ele assina, é praticamente nula a chance do contrato cair. É um cliente ali que fala, cara, se eu assinei esse contrato, é um compromisso que eu tenho com vocês. Então, eu vou lá e vou fazer. Que legal. Ele compara mais, né? Porque ele tem ali, a preocupação dele não é uma aprovação de crédito. Então, acaba que no Minha Casa Minha Vida, o cliente, ele se emociona muito com a possibilidade de realizar o sonho dele. Isso é muito bacana. E a venda, eu penso que é mais rápida nesse sentido. Sim. O cliente do médio, mesmo que ele esteja encantado, o seu atendimento foi bom, você fez todo o seu papel, ele fala, beleza, agora eu vou para minha decisão mais racional. Perfeito. Que vou fazer as minhas contas, eu vou ver o que tem no mercado, eu gostei do seu produto, mas eu não vou fazer essa compra somente por isso. Aí ele, Só no impulso. Só no impulso. Ele volta, muitas vezes é o que a Pri falou mesmo, quando ele volta, ele tem certeza e ele já tirou todas as dúvidas dele. E aí, a minha pergunta para você é como é que é o papel do corretor nisso? Porque o corretor fica agoniado. Totalmente. Então, eu tô vendo aqui um monte de corretor agoniado, doido para fechar. desesperado, apertando para fechar a venda. E tudo que esse cliente não quer, talvez é uma pressão adicional, né? Como é que funciona isso? Eu acho que tudo vai da forma, né? Como esse cliente, ele é apertado, que ele vai ser mesmo, né? O corretor, o papel dele é estar ali meio que do ladinho ou pressionando o tempo todo para que esse cliente ou não fale com outro corretor, né? E, tipo, acabe fugindo ali daquele corretor. Então, eu acho que o apertar tem que ser com jeito também, né? Tem que ser a forma como fala com esse cara, porque ele não quer ser pressionado. Então, muitas vezes a gente recebe mensagem de cliente, fala, até tal dia eu respondo, e até lá, por favor, né? Não me chame. Então, é um cliente que ele é mais exigente, então ele tá olhando outras coisas, ele não precisa necessariamente, né, falar, o seu contrato vai cair. Muitas vezes ele fala, então tá bom, pode deixar cair. É um outro perfil. Então, E é o corretor tem que importante o estar corretor pronto. saber disso, porque se ele souber lidar com isso, fica mais fluida, tem menos desgaste emocional até para o corretor e para o cliente. Não, o corretor tem que estar preparado, né, emocionalmente, porque se a venda é um pouco mais demorada e ele está dando todo aquele foco ali naquele cliente e ele não vê mais resposta, ele tem que estar, tipo,
muito forte e preparado para que, putz, pode demorar um pouco, mas, né, eu tô aqui, vou tirar suas dúvidas, meio que tá de prontidão para esse cliente, mas também não pressionar a ponto dele falar, cara, De não quero romper a mais. corda, exatamente. Trabalhar o que a gente chama de ansiedade da venda, né? Que vai ser o diferencial, às vezes, para você não perder a venda, né? Perfeito. E o que a Pri tá falando, assim, de pressionar com jeitinho, é método, né? Tem que se preparar para o atendimento. Existe uma série de formas de fazer da maneira correta. Dentro de Ciência, a gente tem uma metodologia, né? Que a gente treina os nossos corretores para saber como que... o momento que a gente tem que ser, sim, mais duro e encerrar sem medo, né? Como a gente fala aqui. E o momento que a gente tem que deixar o cliente respirar. E tudo isso com muita calma. E é treino, O que é ansiedade. difícil, é treino, exatamente, é o que é vocês estão trazendo, é saber usar os processos ou os métodos de venda para justamente não perder naquele último detalhezinho aquela venda que estava muito perto. E do outro lado, pelo que eu tô vendo também, é aproveitar muito esse momento para criar uma carteira, né? Porque o lançamento que vocês estão trazendo é uma possibilidade de aumento de carteira para o corretor, não? Sim. Por mais que isso no médio, no econômico, por mais que o corretor não feche aquela venda na hora, não significa que ele não vai vender. Sim. Muito provavelmente ele vai vender, né? Dentro do processo de paciência e ansiedade aí. Aqui em Campinas a gente tem um histórico muito legal que são clientes recompradores, né? Foi o lugar que a gente lançou primeiro, o Ciência, da marca, e aí que já entregamos também. E a Pri pode falar mais sobre isso, mas esses clientes que vão comprar, muitos desses clientes vão comprar agora o lançamento do Suíço. E isso é um trabalho de manutenção de carteira, né? Perfeito. Acho que A gente tem clientes que compraram hoje, né? A gente vai lançar o 5º produto na cidade. Então, tem clientes que vão ter até o 5º produto, já tem todo. Então, assim, eu acho que mais do que manter esse cara na carteira, a gente entende que esse cliente, ele é fiel à marca mesmo, né? Quando a gente fala de marca. Então, o que significa com tudo isso? Significa só que ele encontra uma oportunidade para investir pelo preço, pela forma como ele pagou? Não. Acho que significa muito mais sobre a experiência que ele teve. A jornada foi super tranquila, então ele entende que ele compraria de novo. Na sua maioria, compra com o mesmo corretor, então aí a gente volta a falar sobre carteira, né? Sim. Que é aquele corretor tendo o cuidado de ir lá, vai ter um lançamento, mais um lançamento, né? Você que já conhece de tudo de Ciência, eu queria te oferecer mais um, sabendo que é uma oportunidade. Então, eu acho que o corretor tem muito desse papel, né? Da manutenção da carteira, é totalmente dele, mas esses clientes estão aqui e eles querem. Então, é muito da atitude do corretor também ir atrás, né, desse cliente, não esperar só por parte dele de eu ouvi falar que vai ter um outro lançamento, você me apresenta e tal, porque isso também acontece, né? Então, acho que o corretor tem que estar antenado e quando o corretor tenta vender de tudo, né, tudo que tem, ele acaba também deixando algumas coisas para trás. Isso é comum. Cuidar também nisso Então, que você trabalha. o que eu quero ser mais especialista, né? Isso vale para tudo, né? Nossa house também vale para todas as imobiliárias que vendem tudo na cidade, né? Perfeito. Mas eu acho que a gente até falou sobre isso, mas tem imobiliárias, né, em Campinas que elas são especialistas no médio e alto padrão, mas também tem as imobiliárias que vendem do econômico ao altíssimo padrão. E ali o corretor precisa entender aonde ele quer estar, né? Porque se ele flutua do econômico até o altíssimo padrão, alguma coisa ele pode estar deixando para trás. Mas se ele se especializa e entende que cada oportunidade é única, eu acho que ele tem, às vezes, até mais sucesso, dependendo, né? Que inevitavelmente a carteira do corretor e da imobiliária, ela vai ter uma característica. Ela vai se especializando. À medida que uma imobiliária se envolve com um lançamento, por exemplo, ela vai trabalhar ali um funil para trazer cliente naquele perfil. Sim. E aí essa carteira, parte vai comprar, outra parte não, parte vai recomprar, e aí ele vai construindo essa carteira. Então acaba que se especializar vai acontecendo. E aí o corretor imobiliário tem que escolher onde ele quer se especializar, mas, né, como eu disse, eu acredito também que ele consiga, de certa forma, flutuar ali, mas concordo com a Pri. Ele vai acabar se especializando se esteja contente. Acho que por afinidade também do próprio corretor, né? É um fluxo natural das coisas, né? E afinidade, acho que você trouxe de perfil do corretor com quem eu me conecto melhor.
Gente, que papo maravilhoso, gostoso demais. E a gente já tá um tempão aqui falando e vocês nem sentiram, mas por isso que é legal. Mas para terminar, eu queria assim, saber da expectativa de vocês. Eu sei que as duas estão num sorriso danado por essa expectativa bacana do interior de São Paulo. E que a gente está vendo, acho que a Bárbara trouxe no início do nosso papo, tá pujante, tá legal, tá crescendo acima da média do Brasil. É um mercado, não só o médio, mas o mercado do interior de São Paulo é um mercado que tem muita renda, né? Tem muita gente que trabalha em agro, o agro segue crescendo. Então, acho que como lugar para prosperar, parece que está sendo muito legal. Eu queria que vocês fizessem uma mensagem final para essa turma aí que quer trabalhar com corretores e que dá a expectativa de vocês com esses lançamentos do médio alto. Sua vez. Bom, É uma mensagem. tenho sim. Minhas expectativas para esse ano em Ribeirão, né, que é onde eu tô atuando agora, são as mais altas possíveis. A gente já está fazendo um ano muito bacana, então essas expectativas já estão sendo correspondidas, mas lá a gente tem um estoque muito grande de produtos já lançados na planta e estamos lançando sem parar cada vez mais, portfólio completo. Tem casa, tem apartamento com elevador, bloquinho, tem essência, tem produto com suíte. Então, assim, é uma oportunidade única para os corretores trabalharem com a gente, principalmente esse ano. Produto com MP alto, produto que a gente ainda não começou a construir. A gente está muito atrativo no mercado, as vendas estão acontecendo, já estou muito feliz. Então, eu queria convidar assim, todo o mercado a conhecer o que a gente tem feito na cidade e o que está por vir, porque a gente vai fazer um ano de 2025 aí com muito corretor ganhando muita comissão bacana, muito cliente realizando sonho. Vai ser muito legal ver isso no ano que vem aí se concretizando. Que legal, parabéns, Bárbara, muito bacana. E você, Pri? Bom, em Campinas a gente está com o mesmo movimento, né? Tem estoque para todo mundo, então vários tipos, né? A gente vai conseguir atender desde o lançamento até o MUD em 2025, que é o que a gente fala, né? Então, muita ansiedade para os lançamentos, mas ao mesmo tempo sabendo que vai ser sucesso, sabe? Sabe quando a gente tem ansiedade de que tô meio na dúvida, vai ser bom ou não vai? A gente tem certeza que vai. Então, eu acho que 2025 vem, assim, para marcar não só Essência, mas como MRV mesmo em Campinas, né? E eu acho que os produtos que a gente tem trazido tem dado mais espaço para isso, mais completos, que atendem um público ainda maior. A gente migra agora clientes de médio para o econômico para médio, né? Para fazer investimentos e tal. Então, acho que para o corretor, né, para as imobiliárias, para os parceiros, a gente está num ótimo momento. Não é um bom momento, né? É um ótimo. Então, quem está com a gente esse ano, com certeza vai ganhar muito dinheiro. Que legal. Gente, muito obrigado. E para você que é corretor no interior de São Paulo, duas feras que deram uma aula aqui. Valeu, gente. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.